No vídeo anterior, nós vimos um experimento cujo resultado era impossível de compreender pensando na luz como um fenômeno ondulatório. Por outro lado, o mesmo resultado era facilmente entendido imaginando que a luz era composta por partículas. Vamos agora fazer uma pequena modificação naquele experimento, introduzindo um segundo semiespelho, semelhante ao primeiro, no ponto onde os feixes refletido e transmitido se cruzam. Com isso, por exemplo, o feixe refletido é dividido numa parte refletida e transmitida. Mesma coisa acontece com o feixe transmitido, que ao chegar nesse segundo semiespelho é ou transmitido ou refletido. Esse aparato responde pelo nome de interferômetro de Marz-Zehnder. O porquê do termo interferômetro ficará claro mais à frente. É importante ressaltar que, novamente, nós estamos supondo que a fonte luminosa é extremamente fraca. Mais que isso, ela é fóton a fóton. Ou seja, há no máximo um fóton por vez no interior do interferômetro. O próximo fóton só é emitido quando o anterior já foi detetado em D1 ou D2. Antes de apresentar o resultado do experimento, vamos discutir um experimento preliminar, no qual nós bloqueamos um dos braços do interferômetro. Então, que tenha sido colocado aqui um obstáculo que é opaco, não deixa passar a luz, no braço que nós identificamos como 2. Isso faz com que a metade da luz que é refletida seja absorvida e não chegue ao segundo semiespelho. Apenas a outra metade, a que foi transmitida, pode chegar ao segundo semiespelho, onde é novamente dividida em duas partes iguais. Com isso, um quarto da luz que entrou no interferômetro, 25%, chegam em um dos detetores e outros 25% chegam ao outro detetor. Isso corresponde essencialmente ao experimento anterior. Como esse é o único feixe incidente sobre o semiespelho, metade da luz vai ser transmitida e outra metade será refletida. Como esse feixe já tem metade da luz incidente inicialmente, metade da metade dá os 25% que nós encontramos em cada detetor. Assim como antes, esses detetores só dispararão em anticoincidência, ou seja, quando um dispara, o outro fica inerte. É claro que a mesma coisa vai se repetir se, em vez de obstruirmos o braço superior, fizermos isso no inferior, esse que chamamos de 1. Né? Novamente, metade da luz será absorvida por esse obstáculo, a outra metade seguirá até o segundo semiespelho, onde se dividirá em duas novas metades, cada uma então com um quarto da luz incidente originalmente. Esse resultado é muito fácil de entender, supondo que a luz é composta por partículas, o que não é nenhuma surpresa, porque já vimos que esse experimento preliminar é essencialmente aquele que já havíamos discutido anteriormente. De qualquer forma, analisando ele pensando em termos de partícula, vemos que quando uma partícula, um fóton, chega ao primeiro semiespelho, duas coisas podem acontecer. Ele pode ser ou refletido ou transmitido. Se ele é refletido, ele chega a esse obstáculo, é absorvido e sua história termina aqui. Isso acontece com metade dessas partículas. A outra metade pode seguir sendo transmitida pelo primeiro semiespelho até chegar ao segundo. Lá, uma partícula poderá ou seguir em frente ou ser refletida.
Ela não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, nós recuperamos exatamente aquilo que o experimento preliminar encontrou. Voltemos então ao experimento com o interferômetro, sem obstáculo em qualquer um dos dois braços. O resultado do experimento é o seguinte: o detetor D1 nunca dispara. Toda a luz vai para o detetor D2. É muito difícil compreender esse resultado se os fótons forem partículas como aquelas que encontramos no nosso dia a dia. Fazendo uma análise semelhante àquela que aplicamos ao experimento preliminar, vamos supor, por exemplo, que um fóton seguiu pelo braço inferior do interferômetro, por esse caminho 1. Se ele fez isso, ao chegar ao segundo semiespelho, ele poderia ou seguir em frente ou ser refletido. Nada impede este fóton de chegar ao detetor D1. Da mesma forma, se um fóton seguiu pelo caminho 2, nada o impedirá também de chegar ao detetor D1. Ou seja, qualquer que seja o caminho do fóton, ele sempre poderá chegar ao detetor D1. No entanto, não foi esse o resultado do experimento com o interferômetro. Vimos que nenhum fóton chega ao detetor D1 quando os dois caminhos estão abertos. Esse é um resultado muito estranho que parece contradizer o próprio experimento preliminar. Afinal, por exemplo, se o fóton percorreu o caminho 1, para ele não faz diferença se o caminho 2 está bloqueado. Poderia estar sem nenhum problema. Nesse caso, o experimento preliminar diz que fótons podem chegar ao detetor D1. O mesmo pode ser dito se o fóton percorre o caminho 2. Novamente, um bloqueio no caminho 1 não faria a menor diferença. E o experimento preliminar, novamente, diz que fótons podem chegar no detetor D1. Portanto, se os fótons percorrem ou o caminho 1 ou o caminho 2, nada deveria impedi-los de chegar ao detetor D1. Só que isso não acontece. Isso é muito estranho, principalmente se nós pensarmos no fóton como uma partícula usual. Afinal, quando os dois caminhos para chegar em D1 estão abertos, nenhum fóton chega ali. No entanto, basta fecharmos um desse caminho, tornando mais difícil o acesso ao detetor, que imediatamente fótons começam a chegar em D1. Não se pode nem argumentar que isso se deve a que muitos fótons presentes no interferômetro tentam sair ao mesmo tempo, criam algum tipo de engarrafamento que só dá a saída para o detetor D2. Lembrem que o feixe de luz é tão fraco que apenas um fóton por vez está percorrendo o interferômetro. Para entender a origem do problema, vamos seguir um argumento proposto originalmente por Feynman em suas aulas de física. Vamos supor que, ao passar pelo interferômetro, cada fóton segue ou pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. Essa é uma afirmativa que parece tão óbvia que sequer mereceu destaque na discussão anterior. Uma consequência dela é que o número de fótons que chega a um determinado detetor D pode ser D1 ou D2, é necessariamente igual ao número de fótons que chegou lá indo pelo caminho 1, mais o número de fótons que fez isso indo pelo caminho 2.
Essa relação é uma decorrência óbvia da proposição inicial. Basta pensar, por exemplo, numa cidade a qual se pode chegar por apenas duas estradas. Nesse caso, o número de pessoas que chegam à cidade é o número das pessoas que chegam lá por um dos caminhos, mais o número das que chegam pelo outro. Nada pode ser mais óbvio. Colocando isso em termos de probabilidades, não de número, basta dividir a relação anterior, esta aqui, pelo número total de fótons que entra no interferômetro. Nesse caso, a razão entre esses números e o número total é o que nós chamamos de probabilidade. Então, essa relação transforma-se nesta aqui. A probabilidade de um fóton chegar ao detetor é a probabilidade de fazer isso pelo caminho 1 mais a probabilidade de chegar lá pelo caminho 2. Todas essas probabilidades foram medidas nos experimentos que nós acabamos de discutir, de modo que nós podemos verificar se esta relação está correta ou não. No experimento com o interferômetro de Marz-Ender, nós vimos que a probabilidade dos fótons chegarem no detetor D1 era 0%. Nenhum fóton chegava lá. Todos chegavam ao detetor D2. Portanto, a probabilidade de chegar a D2 era 100%. Por outro lado, nos experimentos preliminares, onde um dos dois braços do interferômetro era obstruído, nós encontramos, por exemplo, que obstruindo o caminho 2, de modo que os fótons só pudessem passar pelo caminho 1. Nós tínhamos que a probabilidade de um fóton chegar a D1 pelo único caminho disponível, o caminho 1, era 25%. Esse foi o resultado que nós já apresentamos. Se nós, em vez de taparmos o caminho 2, fizéssemos isso com o caminho 1, os fótons só poderiam seguir por 2, e a probabilidade de um fóton que seguiu por 2 chegar a D1 também foi medida e o resultado era 25%. Segundo a relação que nós acabamos de obter, a soma desses dois números deveria resultar neste aqui. Obviamente não é o que acontece. 25 mais 25 não dá zero. A mesma coisa acontece com o detetor D2. A soma dessas duas probabilidades não dá esta aqui. 25 mais 25 dá 50, não 100. Portanto, a probabilidade de um fóton chegar a qualquer um dos detetores não é a soma das probabilidades dele fazer isso pelos dois caminhos. Ora, se isto aqui não é verdade, aquela proposição inicial é falsa. Ou seja, a afirmativa de que o fóton segue ou pelo caminho 1 ou pelo caminho 2 é falsa. Esse resultado é extraordinário. Se o primeiro experimento, aquele da anticoincidência, mostrou que a luz é composta por partículas, os fótons, o experimento com o interferômetro de Marz-Ender está mostrando que o fóton não é uma partícula como as que encontramos no nosso dia a dia. Não parece fazer sentido dizer que um fóton chega a um determinado local seguindo um caminho. Ou seja, ele não tem uma trajetória, ao contrário das partículas usuais. Nas palavras do Feynman, este é um fenômeno que é impossível, absolutamente impossível, de explicar em qualquer forma clássica, e que traz em si o coração da mecânica quântica. Mas então, se o fóton não chega ao detetor ou por um ou pelo outro caminho, que opções nos restam considerar? Uma delas é dizer que o fóton chegou ao detetor
sem seguir qualquer um desses dois caminhos. Mas é fácil demonstrar que essa alternativa também é falsa. Para isso, basta bloquear os dois caminhos. E nós veremos que, nesse caso, nenhum fóton chega aos detetores. Portanto, a alternativa nenhum nem dois também não é aceitável. Bom, se ou um ou dois é falso e nenhum nem dois também é falso, sobra apenas a opção 1 e 2. O fóton chega ao detetor seguindo os dois caminhos ao mesmo tempo. Embora seja comum ouvir esse tipo de afirmativa em discussões sobre mecânica quântica, a partícula passou por duas fendas ao mesmo tempo, ou um elétron pode estar em dois átomos ao mesmo tempo, esta resposta talvez não seja a melhor possível. A melhor resposta parece ser a de que não faz sentido falar sobre o caminho do fóton num experimento como o do interferômetro, pois nesse experimento não há nenhuma forma de se distinguir qual foi o caminho seguido pelo fóton. Se nós observarmos novamente a montagem experimental, veremos que um fóton que chegou em D2 pode ter feito isso seguindo pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. E o experimento não dá nenhuma forma de se determinar qual desses dois caminhos foi seguido. E são indistinguíveis à luz desse tipo de experimento. Foi por isso que alguns dos criadores da mecânica quântica, como Heisenberg, Bohr, Pauli, achavam que a melhor resposta à questão por onde vai o fóton seria dizer que não faz sentido falar sobre isso, principalmente num experimento em que não se tem nenhuma maneira de distinguir esses dois caminhos. Esse tipo de pergunta, qual o caminho que o fóton seguiu, segundo Bohr, Heisenberg, Pauli e outros, só faria sentido frente a um aparato capaz de produzir uma resposta. Nas palavras do próprio Heisenberg, quando alguém deseja ser claro sobre o que quer dizer com as palavras posição de um objeto, por exemplo, do elétron, ele deve especificar experimentos determinados com os quais pretende medir tal posição. Do contrário, essas palavras não terão significado. Isso foi escrito num dos artigos fundadores da mecânica quântica, o artigo de 1927 de Heisenberg, onde ele descreveu o princípio da incerteza. Essa é uma das ideias fundamentais da chamada interpretação de Copenhagen da mecânica quântica. Não se deve falar sobre algo se não se tem meios de observar esta coisa. Para Bohr, por exemplo, o conceito de posição de um elétron nascia da interação entre o elétron e um aparelho chamado medidor de posição de elétrons. Sem essa interação, o próprio conceito de posição daquele elétron desapareceria. Não faria sentido falar em posição do elétron se ele não estivesse ao alcance de um medidor desta posição. Assim como não faz sentido falar sobre o caminho do fóton no interferômetro se esse aparelho não fornece nenhum meio para determinar esse caminho. No interferômetro de Marzender, é o próprio conceito de caminho do fóton que desaparece. O experimento com o interferômetro de Marzender tem outro aspecto fundamental.
Seu resultado pode ser compreendido utilizando o mesmo modelo ondulatório da luz que nós já havíamos descartado com o experimento de anticoincidência. Para ver isso, imagine que a luz é uma onda que, ao entrar no interferômetro, ou seja, ao passar pelo primeiro semiespelho, é dividida em duas partes, cada uma carregando metade da energia incidente. Se nós acompanharmos a parte que percorre o braço inferior, por exemplo, veremos que, ao chegar ao segundo semiespelho, ela é dividida novamente em duas outras partes, uma transmitida e a outra refletida. O mesmo acontece com a onda que foi refletida no primeiro semiespelho. Ao chegar ao segundo, ela se divide em uma componente transmitida e outra refletida. A luz que chega aos detetores, então, pode ser vista como o resultado da superposição de duas ondas, uma que veio pelo braço inferior, outra pelo braço superior. Assim, fica fácil entender por que nenhuma luz chega ao detetor D1. Basta supor que as duas componentes que se superpõem no caminho que leva a D1 estão fora de fase por 180 graus, ou seja, que tem interferência destrutiva. O fato de toda a luz ir para o detetor D2 também é facilmente explicado supondo que as ondas estão em fase no caminho a D2. Logo, a interferência entre elas é construtiva. Foi devido a essa interferência que este aparato recebeu o nome de interferômetro. Note que essa interferência ocorre porque uma onda clássica, ao contrário de uma partícula clássica, pode chegar a um mesmo local percorrendo simultaneamente diferentes caminhos. O comportamento ondulatório da luz nesse experimento é ressaltado se mudarmos os comprimentos dos braços do interferômetro. Ou seja, se variarmos as distâncias L1 e L2 que os fótons percorrem nos dois caminhos. O resultado de experimentos realizados com diferentes valores de L1 e L2 está representado nesses gráficos de forma esquemática. Vemos que as probabilidades do fóton chegar a D1 e D2 mudam dependendo de L1 e L2, mas de uma forma muito específica. Elas dependem apenas da diferença de caminhos. Se mudarmos L1 e L2 pela mesma quantidade, de modo que a diferença entre eles não mudem, as probabilidades ficam inalteradas. Mais ainda, essas probabilidades oscilam, formando um padrão semelhante ao padrão de interferência encontrado na física ondulatória clássica. Podemos até definir um comprimento de onda para essa luz, ou para esses fótons. É a distância após a qual esses padrões se repetem novamente. É importante ressaltar que nesse experimento, como nos anteriores, há apenas um fóton por vez percorrendo o interferômetro. Por isso é comum dizer-se que o fóton interfere com ele mesmo. É importante notar que os máximos e mínimos de uma dessas curvas coincidem com os mínimos e máximos da outra. Isso se deve basicamente ao fato de que a soma dessas duas probabilidades deve dar 100%.
Fóton que não vai para um detetor vai para o outro. Nenhum fóton é perdido nesse processo, pelo menos numa situação idealizada. Na configuração original que nós discutimos, a probabilidade do fóton chegar ao detetor D1 era zero. Todos os fótons chegavam ao detetor D2, que consequentemente tinha uma probabilidade de 100%, ou 1 nessa escala. Isso corresponde a uma diferença de caminhos, ou igual a zero, quando os dois caminhos são iguais, ou igual a algum múltiplo do comprimento de onda, quando novamente encontraremos probabilidade zero em D1 e probabilidade 100% em D2. As linhas tracejadas que aparecem nesses gráficos correspondem à hipótese de que o fóton percorreu o interferômetro ou por um caminho ou pelo outro. Como já discutimos, essa hipótese leva à conclusão de que a probabilidade do fóton chegar a qualquer um dos detetores é a mesma, ou seja, 50% para o detetor D1 e 50% para o detetor D2. E é fácil, lembrando a discussão anterior, perceber que essa previsão não depende dos comprimentos dos caminhos percorridos pelos fótons. A discrepância entre o resultado dos experimentos e a conclusão que tiramos dessa hipótese mostra mais uma vez que a afirmativa "o fóton seguiu ou um caminho ou outro" é falsa. Visto de outra forma, se o fóton percorreu apenas um caminho no interior do interferômetro, suponha que seja o caminho 1, que tem comprimento L1, que o fóton percorreu. A probabilidade de chegar num detetor não deveria depender do caminho que ele não percorreu, em particular do comprimento L2 desse outro caminho. No entanto, depende. Se L2 tiver valores diferentes, a probabilidade do fóton que percorreu L1 pode variar enormemente. Para certos valores de L2, esse fóton estaria proibido de chegar no detetor D1. Para outros valores de L2, este fóton seria obrigado a chegar ali. No entanto, o fóton não passou pelo caminho que tem esse comprimento L2. Então, não deveria haver nenhuma influência dessa distância sobre o que acontece com o fóton que não passou por lá, passou apenas pelo caminho L1. Isso é uma outra forma de ver que essa ideia de que fótons percorrem um único caminho no interior do interferômetro é incompatível com as observações experimentais. Toda essa longa discussão está resumida aqui. Nós vimos que as probabilidades dependem apenas da diferença de caminhos que os fótons podem percorrer. Não depende, por exemplo, da soma dessas distâncias. Vimos que o padrão de interferência nos permite falar de comprimento de onda de um único fóton. E mais, que este fóton, em algum sentido, interfere apenas com ele mesmo. Finalmente, vimos que o padrão de interferência mostra novamente, e desta vez com maior contundência, que a hipótese de que o fóton seguiu ou por um caminho ou pelo outro é completamente falsa. Esse experimento de interferência fóton a fóton foi realizado pelo mesmo grupo que fez o experimento de anticoincidência. Aliás, os dois experimentos foram relatados no mesmo artigo, esse que está aqui embaixo. Nós vemos aqui nesse esquema o interferômetro de Marzender. Os semiespelhos, essas linhas tracejadas, esses espelhos redirecionam os feixes de modo que eles se cruzem, onde é colocado um segundo semiespelho. Os detetores estão aqui. A fonte de fótons é a mesma do experimento anterior e não aparece aqui nesse desenho.
Os resultados das medidas estão colocados aqui para os dois detetores, MZ1 e MZ2, é o que nós chamamos de D1 e D2. O eixo horizontal desses gráficos representa a diferença de caminhos nos dois braços do interferômetro, em unidades que não vem ao caso discutir aqui. Os eixos verticais representam o número de fótons que chegou aos detetores quando a diferença de distâncias entre os braços tinha um certo valor. É claro que aquelas probabilidades sobre as quais falamos são proporcionais a esses números. E nós vemos claramente aqui aquele padrão de interferência ao qual nos referimos anteriormente. Portanto, nós vemos aqui um artigo que relata dois experimentos muito parecidos, que diferem apenas pela presença ou não deste segundo semi-espelho aqui. No primeiro experimento, a luz revelava um comportamento incompatível com o modelo ondulatório, mas facilmente explicado por um modelo corpuscular. Neste segundo experimento, a luz mostra um comportamento facilmente explicado pelo modelo ondulatório, mas impossível de entender em um modelo corpuscular clássico, no qual a partícula vai de um ponto a outro seguindo apenas uma trajetória. Isso tudo nos deixa em uma situação que foi bem descrita por Feynman. Segundo ele, você tinha que saber qual experimento estava analisando para dizer se a luz era onda ou partícula. Esse estado de confusão foi chamado de dualidade onda-partícula. Uma das nossas tarefas ao longo deste curso será esclarecer esta confusão e dar uma explicação apropriada para a dualidade onda-partícula. Como veremos, essa explicação talvez não satisfaça ao personagem desse cartoon que, olhando para a conta de luz, diz à esposa que, de uma vez por todas, eu desejo saber o que estou pagando. Quando a companhia elétrica me disser se a luz é uma onda ou uma partícula, eu farei o cheque. Ao longo do curso, nós veremos que a resposta não será a luz é uma onda ou a luz é uma partícula. Na verdade, ela não é nenhuma das duas coisas. E é algo tão estranho que nós sequer temos um bom nome para isso. No próximo vídeo, nós veremos que esse estranho comportamento não é privilégio dos fótons. Outras partículas, como elétrons, nêutrons, têm comportamento semelhante.